Bom dia, pessoal, tudo bem? Por aqui tá tudo muito bem e espero que vocês também estejam muito bem. Domingo de manhã, dia de preparar aquele lanche da semana e preparar parte da semana, né? Pois uma semana organizada sempre começa no fim dela, porque tem que preparar marmitas, preparar lanches da semana e eu e a Grazi aqui, nós entramos meio que num acordo, eu mesmo citei de eu fazer agora os lanches da semana e ela preparar as marmitas, ou quando eu estiver cansado de fazer marmitas, nós trocamos, eu faço marmitas, ela o lanche da semana. É uma forma de se ajudar, pois é muito difícil, né? Levar uma alimentação saudável, levar as marmitas da semana. Então, assim, é cansativo, é tudo muito bonito lá no Instagram, nas redes sociais, ou até mesmo aqui no YouTube. As pessoas fazendo aquelas marmitas bonitas, coloridas, mas por trás daquilo, gente, nós temos que ser sinceros, né? Eu não sei se você já levou uma marmita, provavelmente sim, pois a maioria do nosso público aqui é gente que é CLT, gente que também tem uma rotina parecida com a gente, que acorda cedo, tenta se alimentar bem, tenta treinar, ir pra academia, enfim. Marmita, gente, nós não glamorizamos, sabe? Não falamos coisas bonitas. É bonito ver as marmitas prontas, é gratificante, mas não é muito bom. Bom mesmo você fazer uma comida no mesmo momento, você já consumir ela, pegar diretamente da panela, tudo muito fresco. Vai ser pão com frango hoje a receita de hoje. É uma receita muito prática, simples e muito funcional. Eu não gosto de comprar aqueles pães que a gente compra em mercados, pois sei lá, sabe? É algo que dura muito, é algo que não deveria durar muito, porque se você já teve a experiência de fazer pão na sua casa ou comprar um pão caseiro, se você não conservar ele em geladeira, por exemplo, não congelar, ele começa a mofar. Se você já percebeu isso, começa a criar aqueles bolozinhos, sabe? E eu não gosto de comprar muito pão de mercado, então eu decidi fazer o meu pão caseiro mesmo, colocar o frango pra gente comer e sentir o sabor também, né, de tudo isso. E é muito mais gostoso, muito mais fresco, muito mais saudável também, pois aqueles pães lá do mercado, se você perceber, eles ficam lá tipo por 3, 4 meses e não tem tipo dano nenhum ao material, ao produto, ao pão. Quando você faz um pão caseiro, automaticamente depois de 3, 4 dias, se você não comer, ele começa a ficar duro, criar aquele tipo um mofo, sabe, um bolozinho assim, e isso é um sinal que é uma coisa natural, que é uma coisa boa. Coisas boas tendem a estragar muito rápido. Então, sem muita conversa, vamos fazer o nosso pão com frango aqui bem rápido, bem prático. E eu vou falando pouco a pouco aqui o que eu estou usando de tempero. Por exemplo, eu vou usar banha que a gente fez lá na Bahia, que a gente trouxe da Bahia, que vai sair vídeo ainda. Aliás, quando sair essa receita, provavelmente vocês já vão ter visto eu tirando aqui, fritando o toucinho lá para tirar a banha de porco. Então, vem comigo, vou tomando meu cafezinho para tirar um pouco dessa cara de sono. É uma receita muito prática e rápida que às vezes pode salvar o seu lanche da semana. Então, vem comigo. E esse é basicamente o meu modo de preparo para o frango, sabe? Eu deixo a panela esquentar bastante, jogo um pouco de banha, jogo um pouco de alho, páprica picante, sal. E agora eu vou deixar ele fritar bastante, ficar marinando nessa água com tempero, sal, alho e páprica aqui. E aí depois eu coloco ele para cozinhar. Eu já comprei ele cortado os pedacinhos mesmo para facilitar, cozinhar mais rápido. Então eu acho que vai ser tudo muito prático e tudo muito rápido. Qualquer dúvida também vocês podem deixar nos comentários. Se quiser pode fazer com um pedaço de frango grande também, que é o peito de frango grande, o filé. Mas assim cozinha mais rápido, desfia mais rápido, fica tudo muito mais prático e mais rápido o processo. Então esse é meu modo de preparo, que é o preparo do frango. E para dar uma cozinha no frango também, eu vou usar esse coloral aqui, ou corante, como é mais chamado na minha cidade lá. Esse corante aqui é 100% natural, minha mãe que fez, pegou a semente, pisou no pilão. Então assim, qualquer tantinho que eu colocar aqui já vai dar uma cor muito grande, então eu vou colocar só um pouquinho mesmo de coloral. Já é mais que suficiente. Olha como é que ele já vai dando cor no caldo aí, tá vendo? Agora é só acrescentar um pouquinho de água, esse é o ponto do frango, tá escutando o barulhinho dele de fritura já? E começou a meio que querer grudar no fundo da panela. Esse aqui é o ponto básico e agora eu vou só colocar um pouquinho de água e tampar para ele acabar de cozinhar mesmo. Talvez você esteja falando, para que toda essa cerimônia para cozinhar um simples frango? Gente, eu estou fazendo aqui essa receita para pessoas que já sabem cozinhar, mas algumas pessoas também não sabem cozinhar e está nesse projeto de levar marmitas, preparar lanches. Por isso que eu faço de forma bem didática e bem aí explicativa. Eu sei que fica cansativo para quem já sabe, mas a gente tem que pensar também nas pessoas que estão chegando. E é uma forma de a gente ajudar, né? Ajudar as pessoas que já sabem, dando ideias, e ajudar as pessoas também que não sabem o modo de preparo e o passo a passo.
E eu deixei a receita passando aí na tela para vocês tirarem print, que acho que facilita, né? Quando você já tem uma receita praticamente pronta. Mas aqui eu utilizei 3 colheres de manteiga. A gente trouxe também essa manteiga da Bahia, manteiga de gado que a gente fala lá, que é retirada do leite. Utilizei também 4 colheres de sopa de açúcar, 2 xícaras de leite morno, um sachêzinho daquele de fermento para pão e 2 ovos. Agora eu vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos e ele vai tomando aquela forma de pão já. Então, vamos continuar. E talvez você esteja se perguntando, Lucas, por que você jogou a farinha de trigo e está mexendo com o fouet ao invés de usar a batedeira? Gente, quanto menos sujeira eu fizer, menos trabalho vai me dar. Então, assim, se eu pegasse, jogasse a farinha de trigo e colocasse a batedeira para ir batendo tudo, ia jogar farinha para tudo quanto é lado, ia sujar o meu chão, ia sujar a minha bancada, e assim eu consigo deixar a massa mais homogênea, sem a farinha ficar solta e sendo jogada para tudo quanto é lado. Então, assim, sempre priorize uma bancada limpa, organizada e faça o mínimo de sujeira possível, que isso vai te ajudar a limpar no final de tudo isso. E como hoje está um dia bem frio aqui, eu vou pegar essa água, vou colocar para ferver e vou colocar dentro do forno do fogão junto com o nosso pão. Que lembrando, para o nosso pão fermentar, crescer, ficar bonito, ele precisa de uma temperatura um pouquinho mais elevada e como hoje está um dia bem frio, isso aqui vai ajudar bastante. Mesmo tomando aquele cuidado todo, tá vendo? Como é que a batedeira já vai sujando aquelas partículas finas de farinha de trigo, elas vão subindo, vão flutuando e vão sujando todo o ambiente. E se eu não tivesse feito aquilo, tá, estaria bem pior, tá vendo? Mas todo cuidado sempre é válido e ajuda você a economizar na sujeira. E esse é o ponto da massa, tá vendo que ele começou a se soltar aqui, se desprender do recipiente da batedeira? Esse é o ponto da massa, praticamente está no ponto e já começou a ter aquela forma de formato de pão mesmo. Então agora eu vou colocar um pouquinho mais de manteiga para hidratar um pouco mais essa massa e a nossa massa ficar muito mais bonita e muito mais hidratada. E a melhor forma de desfiar o frango que delícia! Olha como cresceu, e vou ser bem sincero, nem eu acreditei que ia ficar grande desse jeito e bonito assim. Irei deixar ele crescendo mais um pouco aqui, enquanto isso nós vamos mexer com o nosso recheio, então encosta mais para perto como sempre. Para o recheio dos nossos pãezinhos eu irei utilizar milho,
tomate, tirei aquela parte central onde tem muita água e muita semente, coentro e cebolinha, orégano, requeijão para dar aquela cremosidade. Estou utilizando esse aqui da Danone. E o nosso recheio está pronto, gente. Olha como fica cremoso, fica bonito, colorido. Agora vamos para a parte mais difícil, que é tirar o ar da massa e rechear os nossos pães. E mesmo com muito frio, olha como a nossa massa do pão ficou. Que linda! Cresceu bastante, né? Fiquei bem feliz que hoje está muito frio e mesmo assim ela cresceu bastante. Gente, não é papo clichê, mas eu tenho grande dificuldade em modelar os nossos pãezinhos aqui, porque eu não tenho muito jeito e infelizmente é algo que eu preciso melhorar, então não tem como eu passar uma dica mágica, algum macete, alguma coisa do tipo. Então, vou fazer do meu jeitinho, espero que vocês não me critiquem aí, quem entende, quem já tem uma grande experiência em fazer pães. Então, vou fazer do meu jeitinho e é isso. Vamos lá. E tá prontinho, gente. Olha, como eu disse, eu não sou muito bom em modelar, não tenho muita noção, mas eu até achei que ficou bonitinho, sabe? Ficou mais ou menos padrão, ó. Ficou bem bonitinho, acho que eu acertei. Fiz dois jeitos, como vocês viram no vídeo. Fiz alguns em formato de bolinha, também para ir treinando, aprendendo, tá vendo? Eu achei que ficou muito, muito, muito bom. E como eu disse, é uma boa ideia de lanche da semana, é algo muito gostoso, que dá vontade de comer. Isso aqui com um cafezinho, por exemplo, da manhã, como um pós-treino, um cafezinho da tarde. Fica muito gostoso, um pãozinho recheado, que vai te dar saciedade por um bom tempo. E serve como pós-treino, como lanche, como café da manhã também. Então é bem versátil, eu fiquei muito, muito feliz com o resultado. Às vezes eu me sentia muito desanimado e pensava que eu não era capaz de fazer algo como isso. Se eu não sou tão bom quanto a Grazi no pão, nesse negócio de panificação, essas coisas. Mas como eu te falei, cada vez mais que você vai fazendo, você vai cada vez melhorando, né? Você vai ficando bom nisso. Até eu, hoje em dia, eu ainda estou tentando aprender esse negócio de modelagem para você é fazer difícil, né? aquelas modelagens assim bem bonitas, não fica tão bonita. Mas o que importa em si nem é a estética, porque a gente está falando de estética, né? Mas o sabor ficou muito bom. Tudo pronto, tudo organizado, como vocês podem ver, nós estamos aproveitando também aqui o calor do fogão ainda para secar a louça que ficou. Mas o objetivo concluído. O lanche da semana vai ser pão com frango, então tá uma delícia, tá muito gostoso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau e até a próxima receita.